Boa noite, meus irmãos. Jesus habita em nossos corações, trazendo a sua luz e a sua paz para todos nós. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus, para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, que nos revela, consola e redime. Elevemos o pensamento ao alto, para que, harmonizados com a divindade, como mensageiros de luz do Pai, possamos ter uma noite abençoada, de aprendizado, de harmonia. A sabedoria para que nós possamos absorver os ensinamentos que Ele nos trará. Ele hoje vai abordar um tema muito importante, bem-aventurança dos aflitos, muito pertinente a todos nós que vivemos no planeta de provas e expiações e precisamos ser resignados à luz das palavras de Jesus, das promessas que Ele nos fez, das bem-aventuranças. Para iniciarmos os trabalhos da noite, pedimos ao nosso irmão Douglas que faça a prece inicial. Senhor Jesus, querido mestre, irmão, trabalhadores da casa, nossos mentores e guias espirituais, e em particular, aos nossos anjos de guarda, de cada um de nós, pedimos que nos ampare e nos auxilie no entendimento dos ensinamentos que o nosso irmão Carlos irá trazer na noite de hoje para nós, com um tema sobre a bem-aventurança dos aflitos. Que possamos dar graças a Deus, nosso Pai, por estarmos nesse momento em que a humanidade encontra-se reclusa devido a essa pandemia, nós estarmos recolhidos no aconchego do nosso lar, quando sabemos que muitos perambulam pelas ruas, muitas vezes sem ter sequer o que comer. Então vamos dar graças ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, por estarmos nesse momento voltado nosso pensamento para o alto, pensando nos ensinamentos que Jesus nos levou, para que assim possamos absorver e aproveitar ao máximo essa palestra sobre a bem-aventurança dos aflitos. Que a tua luz, Senhor, que o teu amor esteja conosco sempre. Muita paz, muita luz para todos nós. Então vamos agora ouvir o nosso irmão Carlos com a sua palavra sobre a bem-aventurança dos aflitos. Muita paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Por ocasião deste evento, em que buscamos oferecer considerações em torno da bem-aventurança das aflições, é justo tenhamos em conta a misericórdia sublime de Deus, que atendendo às nossas necessidades, nos encaminha o favorecimento de nos vermos diante de impedimentos, de dificuldades, de obstáculos, de negações, ajustando-nos à intimidade moral, aos preceitos de amor por Ele enviados a todos nós. As aflições, da maneira como Jesus nos apresenta, não deveriam, em princípio, atormentar-nos, nem trazer-nos transtornos existenciais,
se estivéssemos realmente imbuídos da nossa real condição de criaturas comprometidas e endividadas com a lei. Ocorre que, por força do livre-arbítrio, dotados que fomos desde a criação de vontade, fomos construindo, paulatinamente, um mundo em derredor de nós incompatível com os ditames da lei de Deus. Utilizando o livre-arbítrio de forma incompatível com os ditames do amor, objetivando apenas e tão somente o atendimento dos nossos interesses mais imediatos. Hoje entendemos que construímos em derredor de nós uma espécie de carapaça que nos impede, nos cerceia a obtenção dos valores maiores da vida, dos preceitos do amor autêntico, entendimento pessoal. Quando Jesus nos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ali ele já oferecia-nos de antemão um entendimento capaz de nos permitir, no devido tempo em que a nossa evolução facultasse, a compreensão veraz de todos os efeitos que se sucedem em nossas existências. As aflições, na diversidade das suas formas, elementos de esperança interior que nos permita enveredar por caminhos menos suscetíveis e de tormenta. Quando observamos no decurso dos séculos as tratativas nas diversas situações, nos diversos de tantos atos, cuja lembrança não trazemos conosco por misericórdia de Deus, nós reparações, para facilitando o desejo do raciocínio, trouxe-nos o Consolador. Consolador que desdobrou jamais imaginada pelo homem, oferecendo a todos nós, com base nos estudos da ciência e nos esforços dos pesquisadores, as bases de raciocínio que nos permitem enveredar pela imaginação em outras dimensões da própria vida, auscultando pelos canais do Espírito as verdades alcandoradas que nos cercam. Tivemos, no contexto da evolução depois do Cristo, a descoberta e a confirmação de que somos partícipes de uma humanidade sediada momentaneamente no orbe terrestre, em que pese o nosso lar ser constituído pelo universo inteiro. Observamos nas dificuldades próprias, dos antagonismos das trevas contrários à luz do Cristo, as dificuldades e as práticas hediondas de hegemonia, que buscando sobrepor-se a todos e a tudo,
impediam a criatura de exercitar os seus atributos originários de Deus, a razão e a vontade. Este tumulto que acompanhou a trajetória da evolução humana em diversos matizes, circunstâncias e latitudes, promoveu no homem uma renovação de objetivos, de compreensão, de interesses, auxiliados todos nós pelas descobertas fantásticas da ciência e pela evolução do pensamento filosófico, que acompanhando esta curva de evolução, através dos emissários do Cristo entre nós, outras formas diferenciadas de compreensão, de entendimento e de vivência. Preparava-se o advento de educações ostensivas, alvoroçando o raciocínio, o pensamento, alcançando o misterioso em toda a humanidade, a fim de que se pudessem abrir os contornos conscienciais que nos facultassem uma compreensão extracorpórea da vida e material da vida. Porque até então os preceitos oferecidos pelo dogmatismo romano, fazendo com que a criatura fisse seus propósitos cerceados, seus anseios e anelos limitados, suas buscas de felicidade transtornadas, diante da dualidade céu ou inferno, criando ainda transições purgatoriais que não alcançavam mais ter evoluir. E naquele ponto de desagregação que o enviado do Cristo à Terra, Hipólito Leon Denis Rivaio, nos oferece o contraponto da compreensão mais adequada, mais verdadeira da realidade da vida. Reverberava, ainda não compreendida suficientemente, porque nenhum de nós almeja ou desejava o guante das aflições, como tormentas e dificuldades. Mas as aflições, ainda não suficientemente explicadas, foram trazidas até nós pela revolução do Consolador, justificando-nos pelo entendimento da lei de causa e efeito as suas intervenções em nossas existências. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A consolação que Jesus indicava era parte integrante do nosso de evoluir e, ao mesmo tempo, coletivo de se aprimorar. Nessas condições devidamente arrazoadas, é que, buscando a criatura um entendimento veraz das causas das aflições, fomos rebuscando, através dos ensinos da doutrina dos espíritos, as participações de nossas existências diversas, cujas consequências eram trazidas à presente encarnação. As aflições que antes eram tomadas como guante, passaram a ser, no âmbito da doutrina dos espíritos, uma chave de libertação para cada uma das almas em aflição, na recomposição devida dos
atos praticados, das ações perpetradas. A aventurança das aflições tomou outras feições, outros indicativos, outras nuances para aquelas almas que já se encontraram no alicerce da razão sublimada pela noção do Espírito. E eis-nos então, vivenciando cada um de per si, ou em grupos adequadamente formados, as aflições originárias de outras ocasiões, cujo esquecimento nos facilita melhor recebê-las, a fim de que não nos tornemos apequenados pelo remorso ultriz que é impeditivo da evolução. E temos, então, conosco exemplos palpitantes de indivíduos que, se portando em sacrifício pessoal, puderam trazer-nos, no corpo de suas experiências terrenas, exemplos dignificantes de que as aflições nem sempre são tormenta ou nunca serão tormentas. Sempre buscamos um exemplo marcante, dignificante, daqueles heróis do pensamento que, renunciando à altivez das plagas sublimadas em que se demoram, renunciando à beleza plena da vida espiritual, vinham entre nós oferecer-nos os seus esforços, os seus sacrifícios, as suas ideias, os seus propósitos. Atividade humana, encontrar criaturas que se redimiram através de processos individuais de libertação dos guantes tenebrosos praticados outrora. E temos em mente a figura excelsa de Joana d'Arc, inexplicável à luz do conhecimento raso do homem, sem conseguir justificar ou demonstrar como lidera um exército combalido, derrotado, reerguer o solo francês, expulsando o invasor inglês sem ter ido na... Não há dentro do raciocínio raso do homem condições de entender e justificar as aflições de Joana, o sofrimento de Joana, as desditas de Joana. Observada Joana apenas naquela existência. E em socorro de nos explicar a razoabilidade das aflições, a doutrina dos espíritos, através do intercâmbio da mediunidade, vem nos oferecer esclarecimentos a respeito da personalidade de Joana, dualidade prometida com o Cristo, através dos equívocos tenebrosos perpetrados outrora. E nos oferece o estímulo, a lição de que não existe perdição definitiva conforme apregoado antes. E aquele que outrora, desditoso, equivocado, oferecer ensejo ao sacrifício do Gólgota, traindo Jesus, indicando aos seus adversários onde encontrá-lo, Judas, o Iscariotes.
não foi relegado às penas eternas do inferno, conforme apregoado antes. Foi soerguido, foi perdoado, e diante dos seus méritos indiscutíveis, tornando-se Joana d'Arc, na libertação do solo francês, que já estava predestinado a servir de berço para o Consolador. E com antecedência de 400 anos, através da expulsão do invasor inglês, miscigenava a humanidade francesa. Foi permitido que, na sequência das reencarnações, corpos adredemente preparados para o ministério da mediunidade pudessem ser perpetrados e que, no decurso dos 400 anos seguintes, ressurgiriam na Terra, nas condições de médiuns que a história registra, em faculdades absolutamente extraordinárias, distribuídos em todos os recantos do planeta, pudessem ser receptores, mensageiros do Cristo no ensejo do Consolador. Isso de Joana. As suas atribulações, a bem-aventurança das suas aflições, se tornava ferramenta útil para que o advento do Consolador entre nós pudesse ocorrer. Este exemplo de aflições, em seus matizes superiores, nos dão ensejo de também compreender cada um de per si, cada qual de per si, as suas próprias aflições, na exata medida dos limites apropriados e ao atendimento das necessidades evolutivas. E aí explica-se naturalmente a bem-aventurança das aflições, compensável a revisão íntima dos indivíduos, em grupos, ou isoladamente, ou em coletividades. Nós vemos exemplos de aflições coletivas. A alma dos nossos irmãos judeus, no decurso do nazismo, arrebates e milhares de criaturas, aflições desmedidas para nossas medidas, aflições incompreensíveis para nossa razão, tendo como medida justa de justiça de Deus, para atender os reclamos, as necessidades imperativas de regeneração e recuperação de milhares e milhares de indivíduos. Somente uma justiça superior, uma administração santificada, poderia, no decurso dos séculos, organizar a vida planetária de tal sorte que cada um dos indivíduos aqui presentes esteja necessariamente sob o amparo, a sustentação e o amor, com as vicissitudes e aflições dos judeus, nas suas centenas de milhares de criaturas, com as incertezas absolutas, sem um porvir, sem um futuro, apenas aflição. No momento, naquelas ocasiões, esses milhares e milhares de irmãos nossos passaram pelo guante da aflição e, purgando os seus equívocos, rechaçando
as vibrações negativas e malévolas do passado conseguiam avançar e libertar-se de um guante consciencial que nós, pelo menos, condições de avaliar, de entender. Porque o drama consciencial, ele é pertinente a cada um, no contorno das suas necessidades e da sua personalidade. Entretanto, uma sabedoria maior deve a regimentar em condições análogas para que as aflições a eles aplicadas possam ter o efeito benéfico do amor de Deus na libertação das consciências ainda empedernidas. O exemplo dos judeus, trazido nesta ocasião, é ilustrativo de como o preceito da bem-aventurança das aflições tem uma aplicação amplíssima, muito além das cogitações menores da nossa inteligência. E a doutrina espírita, demonstrando os benefícios das aflições, fazendo-nos entender e compreender que nas aflições se manifesta o amor exponencial, vem oferecer aos corações em sofrimento, às almas em tormenta, o bálsamo que refrigera, que refresca, que alivia, que conduz a criatura a outros patamares da consciência, fazendo com que a compreensão adequada das suas condições lhe faça acolher as aflições como benemerência e amor de Deus. Só a doutrina espírita e seus elementos seria capaz de nos facultar este entendimento em torno das aflições sempre indesejadas, jamais pleiteadas. Entretanto, rigorosamente indispensáveis à revolução íntima que precisamos adotar, a reforma interior indispensável à nossa libertação. O sacrifício desses agentes do Cristo se mostra também como elemento das aflições que produzem o amor, das aflições que resultam no amor e no bem geral. Em 3 de outubro de 1804, retornava ao envoltório carnal o enviado do Cristo, que adotou o nome de Hipólito Léon Denis Arrivai, e que, tendo uma vida acomodada, uma mente cômoda, quando buscado, quando procurado, entendeu a grandiosidade daquele chamamento. E, embora os sacrifícios que o esperavam, assimilou e aqueceu em tornar-se o codificador da doutrina dos espíritos. Para nós, usufrutuários dessa bendita doutrina, a idealização do sacrifício enorme de Kardec, pseudônimo que adotou, ainda se encontra distante da sua realidade. O guante a que ele se entregou
se sujeitou. A enormidade das vibrações deletérias, contrárias ao bem, que o assoberbaram durante toda a trajetória de codificador, são coisas ainda muito distantes da nossa melhor compreensão. A tal ponto que aquele gigante da alma, enviado direto do Cristo, em determinada altura da sua trajetória de codificador, foi levado ao leito da enfermidade, sob risco de desencarnação, enfraquecido por todas as agressões recebidas. Foi necessário espíritos em torno da sua natureza orgânica o levantassem e o recompusessem, a fim de prosseguir e dar continuidade à sua missão. As aflições que Kardec sofreu, os desgostos, ao ponto em que chegou a cogitar, e nas obras póstumas nós vemos os seus apontamentos, de dor, de sofrimento, de angústia, de querer abandonar o trabalho, por não suportar tanto a carga criminosa que sofria. Essas aflições, que não eram consequência direta da consciência de Kardec, mas que eram ações extremadas dos indivíduos aborrecidos da luz, que tudo fariam para abortar a missão. Mostra que também as aflições bem vivenciadas, que consistem em antagonismo à evolução e aos passos da individualidade, são também elementos construtores do bem, pela robustez com que municiam o indivíduo, pelas forças que são retiradas do seu íntimo, transformando em gigante da vida, para oferecer a todos o melhor de si, mesmo que obtido através de terceiros. Nós então vemos que a bem-aventurança das aflições oferece ensejo de crescimento, de evolução e de progresso, quando bem recebidas, quando bem trabalhadas, quando bem compreendidas. E esta nuance das aflições à luz da doutrina dos espíritos é ponto de sustentação, de fortalecimento de cada um de nós, quando na veraz compreensão dos atributos das aflições em benefício de cada um de nós. Não fossem as aflições, tantos indivíduos permaneceriam ainda na sua rota de evolução, distraídos, descomprometidos, ainda não suficientemente instruídos para os cometimentos que necessitava fazer ocorrer. Chico Xavier é um exemplo de aflição construtiva, é um exemplo de aflição com o seu sacrifício pessoal, ao ponto em que, em determinada ocasião, queixava-se Chico Xavier que nada tinha de si,
nem uma galinha com os pintinhos para dar milho. Tamanha a humildade de Chico Xavier, e nós apenas podemos cogitar ou imaginar as suas dores e os seus sacrifícios, além dos acometimentos da saúde, que lhe dificultavam a tarefa. Acometimentos estes cujas origens remanescem ocultas, mas que lhe trouxeram o glaucoma, prejudicando-lhe a visão, dificultando-lhe a visão. As aflições de tantos outros. E aqui trazemos novamente o exemplo de Jesus Gonçalves, outrora Alarico, o visigodo. Estava dizendo que quando suas tropas passavam, as terras jamais brotavam, nem erva daninha. Alarico reencarna como Jerônimo Mendonça. E numa rápida descrição, halterofilista, fisiculturista, vaidoso, aos 32 anos é acometido da cegueira, da hipertrofia dos membros, da tetraplegia. Imóvel, cego, sem movimentos, da cabeça para baixo, entregou-se à evangelização das pessoas. E nessa aflição redentora, Jerônimo transformou suas aflições e dores em pérolas doçurosas do amor do Cristo, alcançando os corações em desespero, as almas em dificuldade, e ocasionando a todos indistintamente o refrigério da consolação, em que pese as aflições. Esta concepção e da sua benemerência à luz do Cristo é consoladora, sim, porque explica, desdobra, justifica, e para as almas que já se encontram agasalhadas sob o manto da fé e da razão compreensiva, um refrigério, uma razão de ser, um porquê. Jerônimo Mendonça, nessa trajetória, o seu exemplo, transformou a sua aflição em louvor a Deus, em benefício aos mais desventurados. E as nossas aflições? Aquelas aflições do cotidiano, em que o indivíduo às vezes só não consegue realizar alguns desejos puramente pessoais, rigorosamente individuais, sem proveito algum para terceiros e às vezes até para si mesmo, em que a restrição trazida pela misericórdia de Deus o torna mais fortalecido, mais capacitado, mais autêntico diante de si. E pululam entre nós, ao redor de nós, no seio familiar ou fora do seio familiar, um conjunto de aflições individuais, maiores e menores, mas todas igualitariamente grandes para quem as sofre. Aquilo que para uns é aflição, para nós é apenas uma reforma, é apenas uma maneira de superar obstáculos.
Mas para o objetivo da aflição, para o indivíduo aflito, aquilo se torna um guante, um impeditivo, um sacrifício, uma dor. À luz da doutrina dos espíritos, quando conscientizado da grandeza das aflições, o indivíduo consegue superar-se. E ao conseguir superar-se, avança. E ao avançar, imprime aos demais um exemplo dignificante e corajoso. Entretanto, regra comum, ninguém deseja para si aflições. Desejar aflições não seria bem o elemento correto de proceder. Submeter-se às aflições, sem resmungar, sem se rebelar, é evolução, é patrimônio. A consciência, o seu momento adequado de se afligir. Irmãos do caminho. A enormidade populacional não está alcançada pela orientação adequada das aflições, sofrendo seus guantes pavorosos, jamais aceitadas. A estes é que nos cabe, em prece, em rogativa, em vibração, implorar a misericórdia do Cristo e dos seus agentes diretos entre os homens, a fim de enxugar aquelas lágrimas, muitas delas vertidas para dentro, aquela inconformação que poderá tornar-se rebeldia incorrigível e transtornos insuperáveis, alcançando inclusive os arraiais tenebrosos do suicídio. É nesse sentido que precisamos cogitar dos nossos irmãos. Nós que temos o benefício da compreensão das aflições e que mesmo sob o guante delas podemos pensar, sentir, rogar por aqueles outros que em desespero ainda não conseguem ter a nossa compreensão dos fatos. É tarefa extraordinariamente benéfica para quem a pratica e necessária para quem a recebe. As nossas casas espíritas, nas suas tratativas com a espiritualidade, sempre consegue converter em diálogo construtivo as pleiades e pleiades de criaturas desarvoradas que, visitando os nossos ambientes, trazidas pela misericórdia de Jesus através dos seus prepostos, recebendo nos momentos devidos o amparo, o apoio, a orientação, as vibrações e a compreensão fraternal daquelas aflições no plano espiritual, que, segundo as narrativas que nos trazem, tem muito mais impedância e muito mais influência em termos de dor e sofrimento do que as nossas no mundo corpóreo. É justo tenhamos em conta para esses irmãos do caminho, já despojados da indumentária carnal, recebendo os nossos pensamentos, as nossas orientações, as nossas preces, em benefício de, reagindo, fortalecidos, se reencontrem consigo mesmo, para que nesse reencontro consigo mesmo possam retomar a caminhada do processo evolutivo que é inelutável. Ninguém pode se contrapor a ele, jamais. Por força desse amor maior, que tangendo as ovelhas em rebanhos de milhões e milhões, nos fazem
avançar, mesmo contra as nossas próprias tendências. E nisso é que me impressiona a força desse amor, que recorrendo a nós, transforma-nos de elementos trôpegos em caminheiros resolutos, no sentido da evolução primordial que nos aguarda. Nós gostaríamos de tecer alguns comentários de gratidão, profunda gratidão, aos meus companheiros do Caminhando para Jesus, oferecendo-nos ensejo de apresentar em modestas palavras as cogitações do Evangelho de Jesus, esperando poder, com a graça do amor de Deus, atingir e alcançar corações, abraçando a cada um, fraternalmente, e dizendo, graças a Deus, muita paz. Bom, meus irmãos, essa explanação, vamos abrir para as perguntas, manifestação de algum dos presentes, para que nosso irmão possa responder algum questionamento. Boa noite. Pois não? Boa noite, Carlos. Sou Boa noite. Felipe. Oi, tudo Tenho bem? a felicidade de estar revendo uma palestra sua, Louvado seja porque Deus. foi muito importante para mim uma palestra que eu assisti sua lá no Caminhando há uns 4 anos, em que você falava sobre as obras espíritas. E eu perguntei quanto a obras póstumas e você me falou da teoria do texto da beleza. Então, primeiro, uma bela exposição, suas palavras sempre muito bem articuladas, um belo conteúdo. Eu queria saber, para os jovens espíritas, já que na flor da idade é muito comum que o foco não seja ainda nas coisas mais elevadas, porque o vigor e os hormônios ainda mexem muito, se você teria alguma palavra de alguém que segue o espiritismo com muita admiração de nossa parte, para inspirar essa juventude que vem cada vez mais querendo uma consolação que a doutrina dos espíritos tem como ninguém para oferecer. Boa noite. E desde já, graças a Deus. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer sua generosidade. Que Deus lhe abençoe muito. E me encantou como ser humano. Com relação aos jovens, que apenas são jovens no envoltório corpóreo, mas que trazem na intimidade consciencial o espírito envelhecido e que muitas vezes nos impulsos orgânicos se permitem transtornar um pouco, diversificar um pouco, enquanto a etapa do tempo ocorre. A esses jovens, meus irmãos do caminho, a palavra que posso oferecer é a palavra de um octogenário, que, tendo ultrapassado os limites da mocidade, enveredou pela vida adulta e hoje alcançou a velhice, sempre portando consigo os ideais maiores do amor, em particular depois de conhecer a doutrina dos espíritos. Que vocês, jovens, postulantes a idosos como eu, possam, no decurso das trajetórias de vida, ir arregimentando nos corações e nos sentimentos o conteúdo benevolente da doutrina dos espíritos, que é roteiro de evolução e de felicidade. Deus abençoe os jovens. Nenhuma consideração a mais? Então, vamos agradecer ao nosso irmão Carlos
por mais uma oportunidade da sua presença entre nós. Está se tornando habitual. Outrora era mais escassa, mas as dificuldades muitas vezes nos proporcionam fatos novos e alvissareiros. E ele está conosco praticamente a cada mês. Para mim, como irmão consanguíneo, é uma felicidade dupla. E para nós, do Caminhando, recebendo esse irmão que vem com uma boa vontade trazer um pouco dos seus conhecimentos para enriquecer a cada um de nós. Assim sendo, gratificados por essa presença, por essa noite de luz, pedimos ao nosso irmão Carlos que faça a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, dá-nos tua paz e recebe neste ensejo santo a nossa gratidão pela oportunidade concedida a cada um de nós de poder receber do teu coração magnânimo os eflúvios de realização e de vida. Senhor Jesus, ampara-nos na caminhada, fortalece-nos o bom ânimo, a fim de que possamos prodigalizar em teu nome santo, onde formos, os benefícios do teu amor. Organiza, Jesus, a nossa intimidade espiritual e consciencial, de tal maneira que possamos, na habitualidade dos atos, das palavras, dos gestos, levar em teu nome onde formos o benefício do amor, sob a forma de perdão e de reencontro das consciências consigo mesmas. Te louvamos e bendizemos, Jesus, augurando poder merecer de ti o ensejo de novas oportunidades para todos nós que aqui nos congregamos em teu nome, de oferecer o conteúdo que já conseguimos amealhar do teu amor. Jesus, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos concluindo os trabalhos da noite, agradecidos a todos vocês do Caminhando, ou convidados, que estejamos presentes em outras oportunidades como esta, sempre abençoados pelo nosso irmão Jesus. Boa noite e muita paz para todos. Que assim seja. Boa noite. Obrigado, tá?